O podcast Autoaventura 28 está no ar e quase que não esteve, mas está, Carlos Alberto Pinheiro. Estamos juntos mais uma vez. E aí, tudo bem, Paulo? Tudo bem? 28? 28. Caramba, 28, hein? Eu tava lembrando, 27 era o Michele Alboreto naquela Ferrari da década de 80, né? É verdade. Ferrari era sempre 27 e 28, né? Estamos aí no programa 28, com uma figuraça aqui, hein? Programa 28 e como eu falo aí pro mercado, como eu falo para amigos, para pessoas que... Para quem eu apresento o podcast, eu falo... eu tento falar de carros, mas o mundo da bola... É legal, né? É maravilhoso. Né? Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer uma saudação especial aí a pessoas que estão chegando para agregar um pouco mais neste podcast. Mandar um grande abraço, um agradecimento eterno a Helena Fraga, escritora, lá da Monumento Shopping. São Vicente. Um maior shopping de carros da região, sem dúvida alguma. Quero agradecer a Baluarte Extintores, que está vindo agora também. Quero agradecer demais ao Diego lá da Baluarte Extintores. E claro, né, a todos. E também ao Diógenes o Santista, o maior barbeiro, o maior cabeleireiro da região, fica ali na Martim Afonso. E, aliás, ele já... eu não vou falar uma coisa que não é brincadeira, não é mentira. Ele fazia o penteado do Johan Julio dos Santos. Era ele o responsável por aquele penteado. Fora de outros jogadores também que ele atendeu, que já não estão mais no Santos, mas que ele atendeu muito bem. Então, um abraço ao Santista e, claro, a todos aqueles que vão aparecer aqui na tela e que estão conosco. Alguns desde o primeiro podcast, outros que foram chegando. Então, muito obrigado a todos vocês que estão conosco, do Motors Absoluta, Alex Santista, o Box do Santista, que está sempre com a gente, Autêntica Vistorias, Vitor Marques, consultoria de imóveis, todos aqueles que estão conosco, o nosso eterno obrigado. Como eu falei em Santos Futebol Clube, posso contar uma historinha para a gente começar? Então, poxa. Vamos lá. 1994, eu não sei se você vai lembrar disso, mas lá para o mês de abril, provavelmente 21 de abril, porque era um feriado. Aí não dá, né? Porque era um feriado. 21 de abril de 94, eu não tenho condição, eu não tenho essa memória. É porque era um feriado, era um feriado, por isso que eu sei que era um feriado. Estava este que vos fala na Vila Belmiro, estava com meu pai. Aquele dia teve um evento especial, 2 amistosos, tudo. E toda a renda foi revertida para o Gerson, que foi atacante do Santos, campeão da Copa São Paulo em 84. Foi artilheiro do Internacional, artilheiro do Atlético Mineiro. Ele estava doente, precisava de ajuda, e aí a renda foi revertida para esse jogador. E em dado momento, uma das formações do Santos entrou um ponta-direita ali, um camisa 7, bigodudo. Meu pai virou para mim e falou assim: aquele ali é o Manuel Maria. Eu tinha meus 17 anos, já tinha ouvido falar em Manuel Maria, mas não tinha visto ainda. Aí, como diz o CPM 22, o mundo dá voltas, né? Dá voltas, ó. E como dá volta? Hoje eu pego este singelo aparelho, abro o WhatsApp e o homem fala comigo a qualquer momento. Que honra, né? E hoje quem nos visita? Manuel Maria. Obrigado pela presença, Mané. Obrigado. Puxa, que legal. A alegria é minha. É uma satisfação muito grande saber que tenho amigos por aqui e que um dos amigos meus, que foi meu jogador, inclusive, e eu fiquei feliz por ele estar junto com vocês, é o Alex Peixeiro, e ele também corre em Fórmula Truck. Fórmula Truck. E gente boa, e realmente o boxe Peixeira é impressionante como eles tratam bem, como eles atendem bem a toda a comunidade. Então, eu sou freguês deles, sou amigo deles, e é uma alegria muito grande saber que eles estão por aqui. Mas eu estou à inteira disposição de vocês para a gente bater esse papo, esse podcast legal, deve ser legal, vai ser legal, porque, afinal de contas, o autoesporte é esporte, né? Também. Automobilismo é esporte. E esporte sempre é bom, falar de esporte. E a tua história, né? Primeiro, a tua história é curiosíssima já no teu nascimento. Sabe que dia ele nasceu? Fala pra ele. 29 de fevereiro de 48. Oh, nasceu ano bissexto. Ele é de 29 de fevereiro. Eu faço de 4 em 4 anos. Uma vez, em 2000
2008, eu acho. Eu fiz matéria contigo pra Tribuna. E nasceu lá no Pará ainda. né? Porque... então, aí vem a segunda parte, né? Aí vem a segunda parte. Eu fiz matéria justamente isso, a curiosidade de quem nasceu 29 de fevereiro. E aí eu tinha, cara, o Manel Maria nasceu 29 de fevereiro. Aí liguei pra ele, a gente fez a matéria lá no Bar do Alemão. Né? É muito curioso, né? Mas você comemora que dia? Você comemora 28, 1º de março? Dia 1º. 1º de março. Eu aceito o presente de 28, dia 1º, mas ultimamente não vem presente, só vem cumprimento. Mas legal, o ano que vem eu faço no dia certo. Verdade, começa no 28 a comemorar, vai até o dia 1º. Até o dia 1º. Então, aí o Carlão lembrou que você nasceu... Você é de Santarém? Não. Ou Belém mesmo? É um negócio curioso. A minha mãe ficou grávida em Santarém. Eu fui fabricado em Santarém. Só que ela foi ganhar neném em Belém. Então ela viajou de navio para ter o neném em Belém. E de Belém nós voltamos para Santarém, de Santarém vamos para Parintins. Então eu fiquei em Parintins até 10 anos de idade. Aí voltamos para Belém. Então eu passei um pouco da minha infância em Parintins, outra em Belém e a juventude passei em Santarém, né? Que eu voltei para lá para jogar e aí começou efetivamente a minha carreira, né? E é uma coisa... Hoje, a distância geográfica daqui para o Pará é a mesma, mas na tecnologia, Pará está aqui do lado, né? Aí você desponta como jogador lá. Paysandu, né? Não, na Tuna. Na Tuna Luso, né? Eu joguei no Paysandu depois. Depois, isso. E no Remo eu havia jogado antes do juvenil. E aí, quem é que te descobre lá no Pará? Alguém falou para a CBF, para a CBD, aliás, o presidente da Federação Paraense falou de mim, ia ter convocação dos pré-olímpicos, né? Primeiro tinha pré-olímpico, que era aqui na América do Sul. E que tinha porque só podia amador naquela época. E tinha um jogador no Pará que era amador ainda, e eu jogava no profissional, mas era amador. Aí, a primeira convocação não apareci, na segunda ele reclamou, eu apareci. Me chamaram. Aí eu vim para o Rio. Agora, a Tuna tinha um contrato comigo de profissional. Naquela época, eles faziam um contrato de gaveta. Aí você assinava o contrato, só que eles erraram, eles dataram o contrato. E o contrato não foi registrado, perdeu o valor. Então eu fiquei livre. Aí... Mas já começou na seleção pré-olímpica, né? Aí... Poxa, caramba! Aí apareceu um monte de time e dentre eles o Santos. Eu preferi o Santos, né? Aí vieram aqui, negociaram e o meu pai apareceu um dia com o diretor da Tuna. Eles fizeram um acordo para não ter problema nenhum. A Tuna ganhou um pouco, a metade, e meu pai ganhou a outra metade. Aí eu vim para o Santos. Aí o Zito não teve nenhuma participação na tua vinda? O Zito foi o principal. O seu Zito foi me ver jogar em Barretos. Naquela época tinha 3 pontas. Era eu, o Cafuringa e o Plínio do Corinthians. Nesse dia era meu dia de jogar. Só que o seu Zito chegou na cidade e todo mundo ficou... O Zito veio ver alguém da seleção. E quem estava despontando era eu, né? Um nortista e tal, pá. Aí o técnico não me colocou. Filha da mãe. Quem era o técnico? Quem era? Era o Antoninho, mas é um Antoninho não daqui. Não, o do Santos, né? É o do Rio. Ele não queria perder, né? Aí ele, porque queria que eu fosse pro Rio. No Rio, o Flamengo já tinha me levado, nós treinávamos no Flamengo para conversar com eles, o Fluminense, enfim, o Vasco. Aí eles queriam que eu fosse para lá. E eu não entrei jogando. Aí, primeiro tempo, 1-0 para o Barretos. Aí ele me colocou no segundo tempo. Eu e o Dionísio. Lembra do Dionísio, que jogou no Flamengo, o Fluminense, cabeceava muito bem? Rapaz, em 2 jogadas minhas, ele fez um gol e o outro gol eu fiz de pé esquerdo
de bate-pronto, rapaz, não sei como. É Deus, né? Foi um gol lindo. Aí o seu Zito vindo do jogo falou assim: esse garoto é um misto de Garrincha e Julinho. Porque eu ia no fundo e ia em diagonal também. Julinho Botelho. Aí pronto. Aí eu vim pro Santos. Ele falando, passando aqui pelo Cafuringa, você sabe por que o Cafu chama Cafu, né? Por causa do Por causa do Cafuringa. Cafuringa. Pra você ver como o Cafuringa jogava, hein? Você tem essa ideia. Aliás, eu falei, o Cafu chama Marcos Evangelista de Moraes. Manuel Maria Evangelista Barbosa dos Santos. Aliás, ele poderia ser Barbosa de Santos ou do Santos, né? Não dos Santos. É do Santos, é nosso. Porque ele é da cidade hoje. E ele é do clube, né? E Evangelista, legal. Evangelista é um dos maiores pontas da história do Santos. É verdade. Não é? Aliás, eu sou muito amigo dos netos dele, Júnior, André e o Felipe. O Evangelista marcou o primeiro gol da história de São Januário. Em 1927, o Santos foi convidado a jogar o amistoso lá de inauguração do estádio. Enciclopédia. E o primeiro gol foi marcado pelo Evangelista. Mas é bom. Mas a história... Se perguntar pra ele se estava chovendo, fazia sol, ele vai Eu não estava lá. Mas o Paulo é um grande ele é um grande jornalista, ele é um grande escritor. Também. Isso é... verdade. Mas só para o senhor veio para o Santos, tinha que idade? Eu tinha 19 anos. 19 anos. E aí o senhor chega no Santos. Eu vou chamar de senhor até o final, Claro, por favor. Eu também. Eu não sou... O Paulo Alberto consegue te chamar de mamá, eu não consigo. Não, pode chamar de tudo, qualquer coisa. O Paulo Alberto, mamá, eu encontrei uma mala no Carlinhos da Padoca. Aí quando você chega no Santos... Chegou em 68 no Santos, né? 38, E aí tinha um camisa 10 que jogava um pouquinho de bola, parece que já estava aí há um certo tempo, mas não tinha feito nada ainda, né? Não tinha jogado nada ainda. Tinha né? coroa? Tava só enganando, né? não. Como é que o senhor chegou? Vamos lá, o Pelé já era o Pelé em 68, já. Era bicampeão do mundo, com o Santos e com a seleção. E como é que o senhor chega e fala assim, esse cara é o Pelé, eu agora vou jogar no time dele? Como é que foi pro senhor isso? Para mim, muito difícil, porque de encarar a coisa, eu não acreditava, cara. Eu não acreditava. Eu fui primeiro com o Juvenil do Santos, nós fomos excursionar, fazer um torneio lá na Alemanha. Eu fui, e o Santos depois iria para lá, e eu ia me incorporar com eles. Aí foi o que aconteceu. Depois que acabou o torneio, eu me incorporei com eles na Suíça. Aí fui no jantar, né, me apresentaram. Aí a minha perna tremia, cara. Mas... aí começou a entrar nos jogos, aí eu ficava olhando ele, cara, as coisas que ele fazia. Aí foi me acostumando. Fui brincando, porque eu sempre gostei de brincar, né? Fazer palhaçada. Aí... Pegando intimidade, né? E como é que ele recebeu? Como é que foi Muito bem. Aliás, todos os garotos que iam do juvenil para profissional, ele recebia, ele fazia questão de nos colocar à vontade, né? Dizer que tudo era normal, que era um processo que era comum, a pessoa ir subindo, que ele também tinha passado por isso, para ter calma, para jogar tranquilo, como se nós estivéssemos no juvenil. Foi um cara maravilhoso. E depois, dentro do jogo, ele nos incentivava, vai para cima, pode ir, vai. Se perder, você vai de novo, vai, você tem talento. Sempre nos incentivando. Ele foi um cara maravilhoso. E a titularidade? Vamos lá, só era camisa 7, né? Ou seja, essa camisa tinha sido do Dorval, né? Só. Ok? Pesada, né? Tinha sido do Odair nos anos 40. Depois foi do Dorval no Bimundial. Quer dizer, só jogador de quinta categoria, né? Como é que o senhor foi ganhando a titularidade no time profissional? Quando eu cheguei aqui, tinha o Wilson, o Caneco, e havia contratado o Amauri, um excelente jogador também, que jogou no Porto, jogou no Flamengo, muito bom. Eu acho que jogou no Guarani, do Guarani que ele foi para o Flamengo, mas o cara já tinha sido um maior sucesso, já tinha sido internacional, ele tinha jogado no Porto.
E estava aí, e muito bom jogador. Ele era o titular quando eu cheguei. Aí eu fui para uma excursão, eu entrava no segundo tempo, aí eu fui, né? No outro ano, em 69, teve uma excursão para a África. Foi aí nessa excursão que a gente estava na África e paramos a guerra, né? Foi nessa excursão. As duas guerras. Conta a história, por favor. Uma foi na Nigéria, que aliás eu e o Edu ano passado lá, que fez 50 anos, nós fomos lá. Rapaz, eu não tinha noção da coisa, mas o hotel apagava as luzes todinha à noite para não ser, né, Alvo, um alvo, né? Eu lembro disso. E no Congo, eu lembro que realmente parou a guerra, eram de dois. E tinha um rio, nós atravessamos o rio para jogar num país, depois jogamos no outro. Aí depois recomeçou. Mas foi um negócio interessante. Tá? Aí veio outra excursão. O Santos excursionava muito. O Santos realmente foi o maior time do mundo. O time de futebol do mundo. E tu vê, a Libertadores ele parou de competir porque não era interessante. Não era o que é hoje. Eu ia falar exatamente isso. O Santos, se o Santos tivesse... Se a Libertadores fosse rentável e importante como é hoje, o Santos seria o maior vencedor do Brasil e um dos maiores da história da competição, porque o Santos tinha índice para ir para a Libertadores todo ano. Só que a Libertadores não era rentável. Não. Então o Santos preferia excursionar, abrir a mão da Libertadores e excursionar porque ganhava mais. Não é? Só que ganhava... Era assim, sabe quanto? Com o Pelé em campo, $40 mil. São números que hoje são banais. E sem né? o Pelé era 8. 8. Ou nem chamava, né? Sem o Pelé não tinha graça. Ou seja, se o Pelé não jogasse, você ia viajar para a Europa, para a África, para qualquer lugar por $8 mil. Né? Acho que não pagava nem o custo da viagem. E tinha aquele lance de outra coisa. Quando tinha o voo, não dava todos os jogadores no voo. Tinha que dividir, né? Então, uma parte ia no voo, a outra ia no outro. Aqui é o Pelé, todo mundo queria ir, porque a gente achava que com o Pelé o avião não ia cair. Puta, era barato, cara. Teve também essa época que ele foi expulso e botaram ele de volta para jogar. Também, Foi, né? também eu estava jogando. Tava nesse jogo? Foi na Colômbia. Expulsaram o juiz. Né? Foi nessa vez que eu me encontrei com ele na Suíça. Na Suíça, e viemos para os Estados Unidos, daí acabamos aqui na Colômbia. Aí, o cara bateram no juiz, é só crioulo, né? Acho que quem bateu foi o Geraldino. Aí ele pegou, falou que foi o Pelé, e ele era policial. Aí o Pepe estava fazendo aniversário de casamento, e o Pepe ficou detido também lá. Foi um barato. Mas só... Mas aí carro, quando é que você teve o primeiro? Quantos anos você tinha? Qual foi? Naquela época, mas era Fusquinha, né? Era o Fusca. Nessa própria viagem mesmo, cada bicho que a gente ganhava, lá, isso aí, já ganhei a roda, já ganhei o pneu, já ganhei... E assim eu ia. E quando cheguei aqui, eu comprei um carro. Eu fui para comprar um carro, aí não deixaram eu comprar. Mas não, você não vai comprar o carro, você vai comprar na próxima excursão, você compra. Porque agora você não compra, agora você vai comprar um apartamento. Aí o seu Zito me levou para comprar um apartamento. E depois eu comprei o carro. Aí eu comprei um Fusquinha, era um Fusca azul, ou verde. Aí depois eu troquei por um zero. E aí esse que eu me acidentei. Tinha 2.000 e poucos quilômetros. E eu estava indo para o quartel quando eu sofri o acidente. Me fala, essa história do acidente eu sei que foi muito significativa na sua vida. Foi. Né? O senhor tem lembrança desse acidente? Como foi? Em que circunstância? Consegue lembrar do quê? Assim? E o senhor fica à vontade para contar? Se não ficar também... Não, tranquilo.
Olha, eu não tenho esse lance, cara, de eu não sei o quê. Porque se eu não fosse. Porque se eu não tivesse o acidente, eu seria a melhor ponta. Porque. Não, não. Eu não vou pensar naquilo que eu poderia ter sido e que não fui. Eu vou pensar naquilo que eu fui, acabou. E que Deus me deu felicidade, porque se tivesse que recomeçar tudo, eu gostaria de ser jogador de futebol e ter os mesmos problemas. E tentar aproveitar aqueles poucos momentos que eu tive de sucesso, aprimorar mais e me dedicar cada vez mais. Porque Deus foi bom comigo, é bom para mim. Eu nunca pensei em jogar no Santos Futebol Clube. Eu pensei em jogar no Náutico de Recife, que era o maior time do Norte e Nordeste. E, de repente, eu me vi jogando no maior time do mundo. Conheci o mundo. Eu, na verdade, eu costumo falar que eu vivi um sonho jogando no Santos. Então, não tenho nenhum problema. Nesse dia estava chovendo. Nós havíamos jogado na véspera contra o Inter, no Parque Antártico. Nós ganhamos de 1-0, eu acho. Foi. E no outro dia eu ia para o quartel, mas eu não ia para o quartel de manhã, porque eu era ordenança e os caras me deixavam. Eu servindo do Exército, eu viajei para o exterior com o Santos. Os caras aliviavam para o senhor. Aliviava. Aí, então eu ia à tarde. Eu fui à tarde, de manhã eu saí, fui ver um apartamento. Aí eu fui para o quartel, passei no Zé Menino, ali em frente de Itajubá, onde tem um hotel agora. Ali tinha 2 postes. E tinha um caminhão da Concretex, aí eu pedi passagem e demorou, eu entrei pela direita, deu uma reduzida para a segunda e fui. Aí o cara viu que eu ia entrar na esquerda, ele veio para a direita, foi quando eu entrei. Aí não deu tempo, mas aí eu não vi mais nada. Mas o senhor puxou para a direita e bateu no poste? Aí o cara me encostou no poste, eu bati a cabeça, prensei a cabeça na coluna do carro, né, e o banco. Aí eu não vi mais nada. Mas tudo bem. Quando o senhor recuperou a consciência, estava no hospital já? Estava na Santa Casa, já com meu pai aí. Aí eu começava a lembrar de coisas da infância, né? Aí foi duro esse processo de recuperação. Foi lento, né? Também, né? Lento. Porque não tinha... a medicina não era tão evoluída como é hoje, né? Se fosse hoje, eu voltaria tranquilo. Eu não voltei legal. Tá. Eu tive bons momentos, sabe? Tive alguns bons momentos, mas não mantive aquela performance anterior. Mas tudo bem. Foi quanto tempo Desculpa, não. Foi quanto tempo a recuperação? Um ano e pouco eu estava jogando, mas não era muito. Se fosse hoje, voltaria no mesmo nível. A questão aí desse acidente foi a véspera da Copa de 70. Não. Não? Não. Aí é que tá. Aí tem um outro detalhe. A Copa de 70 era para mim de cara. Porque o Botafogo tinha 2 pontos. Era o Rogério, que era o ponta, e o Jairzinho, que era o coisa. Teoricamente, eu seria a reserva do Rogério. Uhum. Aí o Rogério se machucou. Aí o Jairzinho, que era o titular, né, eu ia para a reserva do Jairzinho. Eu penso assim. Só que na ponta esquerda tinha o Edu e o Paulo César. E jogava o Rivelino. Então, como o Edu jogava nas 2 pontas, eu imagino que seja isso. Os caras falaram assim, o Mano Maria é novo, ele vai nas próximas, né? Eu acho. Seria até, né? Uhum. E só que não houve as próximas porque eu sofri o acidente. Eu não tenho nada, não fiquei com raiva do Rogério, nada. Nem do Zagallo? Nem do Zagallo eu fiquei com... Ficou com raiva do Zagallo? Eu e o Edu, mas não do Rogério. O Rogério era um bom ponta e estava lá por merecimento, entendeu? Então, depois eu tive com ele, o cara veio para o Santos, a gente jogou junto aí, o cara maravilhoso. Então, não tem. É que não deu para ir. Eu acho que não deu. Assim como em 70 o Neto não foi,
em 86, eu acho. O ano de Djalminha também, que em Djalminha. 2002. O Alex não foi, né? O Alex não foi em 2002, Então, 98. sempre tem um que não... Tem muita uma história, injustiça, né? O senhor não foi em 70, o Muricy Ramalho não foi em 78, que se machucou. Foi. Que ele falou que era o ano dele, era a Copa que ele tinha que ter ido. O Careca não foi em 82. O Neto... essa história do Neto, ela é curiosa. Eu escrevi Fiore Giliotti, a biografia do Fiore Giliotti. E aí, na pesquisa, cheguei ao Neto e tal, enfim. E conversando com um dos editores do livro, ele falou, olha, vamos pensar uma coisa. Quando a Copa do Mundo acontece em junho, o Neto não tinha arrebentado como ele arrebentaria no segundo semestre daquele ano. O Neto arrebenta depois da Copa. Tá. É um dado curioso. O Neto vai se tornar o grande ídolo do Corinthians no segundo semestre de 90. Não é no primeiro. Foi quando ele foi o campeão. E aí foi quando teve a Copa do Mundo. Mas assim, fazendo um parênteses nessa conversa, você estava falando do 70, né? Que fartura a gente tinha no jogador bom, Pois né? Que quantidade. O Joel Camargo, ele era titular da seleção brasileira e era reserva no Santos. Olha. E ele fizeram, segundo ele falava, tiraram as amigas dele. Ele, mas eu não estou bem, não, você vai tirar, você vai para a Copa, mas vai tirar para colocar o Dizzy, né? Para colocar o Piazza. E o Piazza tinha que jogar. Mas o Clodoaldo também tinha que jogar. O Clodoaldo jogava E muito. o Rivelino tinha que jogar. O Rivelino tinha que jogar. Mas tinha tanta gente para jogar, né? Aí você pensa, é claro que é chato, né? Você tá na tua posição. Aí leva joga o Rivelino na ponta esquerda, que ele não era ponta esquerda no clube. Na época era o Corinthians, em 70 ainda, né? Ele tava. Aí o Edu que joga nas duas, aí tu só fica de fora. Mas pensa uma coisa, dá pra montar aquela seleção de hoje sem o Rivelino na ponta? É possível? Não? É possível? Era, mas o Rivelino tinha que jogar em algum lugar. Então, mas ele arrebentou naquela Copa, né? Também. Ele ia arrebentar em qualquer posição. Mas ele jogaria onde, se não fosse na ponta? É complicado, né? É complicado. Hoje a gente não tem esse problema. A fartura é muito grande. Não, hoje a gente não tem ninguém pra posição nenhuma, né? Qualquer um lá e pronto. Era verdade. O que houve com o futebol? Eu tento entender até hoje. Onde é que a gente se perdeu? Onde é que o trem saiu dos trilhos? Eu acho que foi tentando imitar os europeus, eu acho. Não tem que imitar. Eles que nos imitaram. Claro. O próprio Guardiola falou isso. Então, agora querer... Não dá, cara. Os caras nos imitaram. Tu vê hoje o europeu com ginga, com balanço, tu vê. Agora estamos querendo imitar eles. Entendeu? Mas o brasileiro todo ano aparece um, né? Eu vi, eu não sei onde, no Facebook, uma criança fazendo treinamento de drible na esteira. Você já viu isso? Numa esteira? Numa esteira, a esteira correndo e ele driblando, pedalando, correndo na esteira. Nunca vi isso também. Rapaz, eu fiquei de bobeira. E os caras vão. Aí vai pro campo e vai arrebentar, cara. Onde é que o senhor garimpava o jogador? Na várzea, na rua. Agora parou. Agora os caras ficam colocando para saber se o moleque, o corpo dele é perfeito, se a perna é torta, não é torta. Se o cara for meio torto, eu falei, Garrincha, se o Garrincha não ia passar nunca numa peneira. Entendeu? E... Talvez também isso, por falta desses tipos de campo que a gente tinha, também não tem mais a molecada, né? O meu filho fala isso, Arão. Naquela época era rua. E o moleque jogava na rua, cheio de pedra, cheio de coisa. Então ele tinha facilidade. O nosso campo que a gente jogava também não era o que é hoje. A gente tinha dificuldade para dominar a bola, para tentar uma jogada, mas tinha que primeiro dominar a bola. Então era complicado. Hoje não. Hoje é um tapete, né? Hoje na Europa era assim o tapete. Te pegava na Europa, ia lá, o cara tocava na gente, pô. É um vídeo que circula do Tele Santana, que ele fala sobre isso, que ele fala... o camarada aí tem que chegar, domínio, passe e cabeceio, ele tem que saber. Ele não pode chegar sem saber isso.
Ele já tem que vir com isso, já tem que ser... E item de fábrica, principalmente o cara, eu entendo, eu trabalhei com criança, até os 17 anos, o cara tem que saber chutar com os 2 pés. Olha o Baiano fez um gol na seleção olímpica. Eu quero trazer o Baiano aqui ainda, vou trazer. Esse cara é maravilhoso. Esse cara, ele é meu filho. Ele me chama de pai, é meu filho. Eu insisti tanto com esse Baiano para chutar com o pé esquerdo. E um dia ele fez um gol pela seleção brasileira, no pré-olímpico, acho que foi em Londrina. Rapaz, de pé esquerdo, mas que coisa linda. E na hora ele pensou em mim e eu pensei nele na hora. E depois ele me falou. De tanto eu insistir. E ele batia que nem forte, chutava forte, né? Com os 2 pés. Ele... Nossa, Baianinho, só jogou em time bom. E ele não mudou nada. Ele é a mesma pessoa. Um garoto bom. É a mesma pessoa, o mesmo caráter. Eu fiz a cobertura do casamento dele, no ano 2000. Isso lá na Assembleia de Deus, da Manuel Torino. Da Manuel Torino, eu sei. O senhor que trabalhou com criança e tal, a gente hoje vê essas escolinhas que tem, né? Escolinha e tal, até cheio de um pouco mais de frescura, né? Vou dizer assim, né? Mas você acha que ali também é igual ou é melhor na rua ainda? Na praia, nós temos a praia aqui. Não, mas é difícil, porque aí na praia, para você, a não ser que você tenha um responsável, porque a criança, ela quer brincar, Você não pode, por exemplo, chegar com uma criança e falar assim, você tem que marcar. Deixa a criança brincar. A partir dos 14 anos, 15 anos, por isso que é bom o futsal, que é menor. Aí, a partir de 15 anos, aí já vai ter um pouco mais de seriedade, um pouco mais de disciplina tática, né? Mas antes, deixa brincar. Então, tem que ter alguém responsável. E do jeito que está difícil, está muito perigoso se deixar uma criança sair na rua só. E não tem mais espaço físico, só praia. Aí tu vai pra praia, aí tem aquele moleque... É difícil. É difícil. Mas você jogou no Santos até 73? Foi, depois voltei... Você foi campeão paulista? Foi. Aquela atrapalhada do Armando Marques lá? Foi. Teve jogo de 1-0 pro Santos, gol meu. Aí saiu do Santos, foi... Aí eu fui pra Portuguesa. Aqui, Santista, Briosa. Aí só foi pro maior clube do mundo, tá vendo? Só foi Português e Santista. Não, fui pra Briosa. As combis que tem lá, as 2 combis que tem lá foram feitas na Baobá. A gente que fez, né? Que legal. Que bom. E depois da Briosa? Depois eu fui... Eu sei que teve Paysandu, né? Paysandu. Racing da Argentina. Ele morou em Buenos Aires. Da Argentina. Teve também o Cosmos também. O Cosmos. O Cosmos tava... Eu machuquei lá, foi pena. Mas valeu. Eu queria chegar no seguinte. Quando é que o Pelé deixou de ser Pelé na sua vida para se tornar Edson? Porque eu tô falando com um dos maiores amigos do Pelé. E eu contei antes da gente começar a falar aqui, eu tava contando. Teve um dia que eu não conseguia falar com o Pepito, que na época fazia assessoria do Pelé. E o Pepito sempre ajudou, sempre aproximou. Boa. Mas ele não tava... Eu tava com dificuldade. O Pepito também não tava conseguindo. E eu liguei pro Mané. Falei, Mané, eu não conseguindo falar com o homem. Olha, eu também não tô. A tua proximidade com o Pelé... Aliás, antes, eu trabalhava na tribuna e nem todos os jogos eu ia fazer a cobertura do jogo. No entanto, a gente ficava vendo na televisão. Quando aparecia o homem no camarote, naquele camarote lá no centro do gramado, tinha que correr pra Vila Belmiro. Portão 24. É onde ele vai sair. Por onde ele ia sair. E eu já sabia que ele sempre saía 35, 37 do segundo tempo, ele saía. Saíram os 2, Manuel Maria e Pelé. Aí eu fui, já com bloco e caneta acompanhando, falando com ele, acompanhando e tal. O Manuel Maria, não sei, ele foi ver alguma coisa do outro lado da rua. Eu fiquei no terreno que ele estacionava o carro. Fiquei só eu e o Pelé. Puta, que honra, hein? Só eu e o Pelé. E detalhe, a entrevista tinha acabado, eu tava combinando com ele uma outra entrevista. Eu parava assim, gente falando, gente... Tô falando com o Pelé? Eu tô conversando com o Pelé. Que é isso? Aí daqui a pouco veio o Manuel Maria e falou... Rogério, ele me chama de Rogério até hoje. Rogério, vambora que o jogo acabou agora, a torcida vai sair, só que a gente não sai nunca mais. Sair, né?
Porque ele atendia todo mundo. Todo né? mundo. Como é que o Pelé se torna Edson na sua vida? Rapaz, eu não sei dizer nem como, nem ele sabe dizer. Eu falava para ele assim, olha, é um negócio de... Se de repente alguém chegar para ti e falar alguma coisa, porque tem muita inveja, né? A gente pode pensar que fazer uma fofoca, tu fica cegado que a nossa amizade é negócio de Deus. Acabou. Então, e nem eu sei como começou. Naturalmente. As amizades ninguém entende, né? Tá? Mas foi legal. Quantas vezes a gente passou o final de semana, eu, a minha esposa, ele, a esposa dele, numa casa de 5 andares, né? Seus funcionários lá, e a gente lá, e conversando, a gente às vezes fazia, muitas vezes fazia, vamos fazer uma sauna? Fazia sauna, já na outra casa. A gente ficava batendo papo, falava coisas, mas entrava aqui e saía aqui, porque eu falava com ele, não ia comentar com ninguém, entendeu? E para mim foi um negócio de Deus para mim, e eu sou grato a Deus, sou grato a ele. Se tem alguma coisa que eu tenho que falar do Pelé, é dizer a ele que eu sou grato, a minha vida toda serei grato a ele, por tudo, porque ele, um cara, por causa dele, por ser amigo dele, muitas coisas vinham para mim, entendeu? Então, eu costumo falar também que a coisa mais importante que eu tive no futebol foi a amizade dele. Foi a mais valiosa que eu tive. Trocaria por qualquer título. Mas teve um dia que ele combinou do senhor ir na casa dele e depois não quis te atender. Como é que foi isso? Mas é coisa de... Ele um dia... É coisa de gênio. Esse cara... Ele fez com a filha dele também. Ele chegou para mim e falou: mamãe, tudo bem? Você está bem? Tudo bem. Vai fazer amanhã à tarde? Nada. Então vem aqui, 2 horas, vem aqui. Tá bom. Aí, 2 horas, antes das 2 horas, me preparei para ir. Aí ligava para ele, ele não me atendia. Aí eu, tentando ligar, mas eu ia embora, fui embora. Cheguei na porta da casa dele, apertei a campainha, nada. Liguei lá, não conseguia falar. Aí liguei para a funcionária dele. Ô Nani, e aí, cadê o rei? Ele tá aí, mas ele falou que não vai te atender. Eu falei, deixa eu falar com ele. Aí ela deu para ele e falou: e aí, rei, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei: estou aqui porque você me chamou para vir aqui. Ele falou: mas você ligou para mim? Eu falei: liguei. Eu atendi? Não. Então não era para você vir. Aí eu comecei a dar risada. Pô. E ele riu também e desceu, ele mesmo desceu. E aí ficamos lá na academiazinha dele. Aí ficamos dando risada lá. Então é assim, cara. Chegou um momento... Aquele Manuel Maria que chega no Santos em 68 e vê o Pelé, se transforma no Manuel Maria nos anos seguintes, que passasse amigo do Edson. Ou quando essa amizade já estava nesse nível, o senhor ainda via Pelé. Ainda tinha essa... Ou depois ele virou Edson mesmo? Não, tinha. Ele me... Deixa eu te falar, eu esqueci a palavra. Eu sentia que ele era um cara, um ser superior, cara. Ele me inibia, essa aqui é a verdade. Aí eu tinha um maior respeito com ele, para em seguida entender que nós éramos amigos. Então, tem todo esse processozinho que a gente vai aprendendo a conviver com isso, mas realmente ele é... Eu vi gente chegar e chorar, de vê-lo e chorar, da felicidade de estar ali com o cara. Sabe, eu já vi muita gente, meu Deus do céu, pegava nele e chorava.
E ele sempre rindo, cara. Ele sempre rindo. O Pelé, ele é de Deus, é negócio de Deus. Deus trouxe o Pelé para o futebol, porque o futebol, o Pelé é o próprio futebol. Quer ver, Rogério? Você vê um cara que chute bem com o pé direito, o melhor. Outro com o pé esquerdo, o melhor. Um que cabeceie bem, o melhor. Um que tenha maior impulsão, o melhor. Uma que tem uma velocidade, o melhor. E assim vai. Maldade até. Cobrava falta também muito bem. Tudo, com o pé direito e com o pé esquerdo. Aí você e foi goleiro também quando precisou. Ainda. Jogou 4 vezes. Aí, junta esses todos, não dá o Pelé. Porque o Pelé é o próprio futebol. Ele domina todos os fundamentos. E todos os fundamentos deles eram perfeitos. E o corpo dele era perfeito. Foi analisado ele. Então, acho que foi a melhor definição que eu já vi do Pelé. Né? Ele atingiu a essência em todos os quesitos de um jogador de futebol, né? De um atleta, né? O atleta é tudo. Quando ele fez 80 anos, eu participei do programa, né? O Alex Frutuoso tinha um programa na Rádio Boc News, no canal do YouTube. E eu participei lá e ele perguntou, como é que eu definiria o Pelé? Eu estava ao vivo, aí ao vivo você tem que pensar rápido assim. Né? Eu falei, olha... E aí chegou no que aconteceu agora no dicionário. Eu falei, o Pelé, ele virou uma unidade de medida. Então, vamos dizer, se alguém acha que esse podcast, que eu sou o maior apresentador de podcast, você é o Pelé dos apresentadores de podcast. Exatamente. Sabe? Então é o Pelé dos técnicos, é o Pelé da música, é o Pelé do não sei o quê. O Pelé virou referência. Né? Quando alguém atinge um grau assim de referência de excelência, exatamente. Né? Que ninguém atingiu. Porque vamos combinar, esquece o Pelé. Todo jogador, eu só fui jogador, sabe disso. Tem um defeito em algum ponto. Eu não chuto tão bem com a esquerda. No cabeceio, não sei o quê. Não seria um defeito, seria uma... não chego tão bem ali. Bom nesse item. O Pelé... Aí que tem tudo, mas é isso que eu falei. Quer dizer... Tu lembra a impulsão dele, cara? A impulsão dele. Tem fotos, ele tá assim, acima do goleiro, cara. Cabeceio de olho aberto. O goleiro vai de ponta, que é isso? Aquela foto da bicicleta... Também. Parece que ele pousou pra tirar foto, né? Não, ele tá dando bicicleta num jogo, com velocidade, com bola rolando, com... E outra coisa, é impressionante como ele falava das outras... Eu falei uma vez com o Benjamin Bach, o Benja, uma entrevista com ele falou... E a gente tava falando do Fiore, Giliotti, ele falou, o Fiore e o Pelé, eles eram assim, quando eles estavam com você, é como se eles transferiam pra você. Você era o Pelé, você era o Fiore Giliotti, você... Sabe, eles se tiravam um pouco desse endeusamento, dessa excelência que eles tinham. O Pelé, por exemplo, alguém que ele sempre foi muito grato, só conheceu também, foi o Júlio Mazei. Foi, preparador físico. Professor foi. Porque o que o futebol adotou nos anos 70, o Júlio Mazei fazia nos anos 60. Ele sempre andou na frente, né? É verdade. Eu entrevistei o Pelé quando morreu o Júlio Mazei. Entrevistei por telefone. Foi a única vez que eu falei do telefone com o Pelé. Também é daquela caramba... O Pelé que tá aqui. E ele falou isso, o Júlio Mazei esteve... E como ele era grato ao Júlio Mazei, né? Por ter feito ele falar inglês também, né? Também. Mas ele tudo fazia, o professor foi muito fiel com ele também. E foi muito legal. O professor foi um cara na frente também. Ele me ensinou uma coisa, o professor falava, o grande saber da vida é saber que da vida não se sabe nada. Ou seja, você tem que aprender sempre, sempre, sempre. Ele tinha algumas coisas que marcou na gente. Agora, a gente está falando em Pelé. E esse negócio, como o senhor me alertou lá, olha, preciso ir embora porque daqui a pouco a torcida vai sair, aí a gente não sai mais. E essa convivência de estar com ele, daqui a pouco você vai para um lugar público que já sabia o que ia acontecer. Como é que era isso? Agora você fica aí com o público que eu vou ali. Como é que era? Porque ele atendia todo mundo, né? Todo mundo. Ele não negava nada a ninguém, né? Não. Olha, a gente viajava e às vezes voos distantes, né? E a gente tinha que
esperar a conexão para ir com outro avião, pá. Estava suado, cansado da viagem. Aí a gente ia para o quarto, tomava banho, voltava para comer, para almoçar ou jantar. A gente passa e está dando entrevista ainda, cheio de gravata, suado lá, com um sorriso. Pô, eu não teria isso. Eu acho que eu não aguentava. Você já tinha ido pro quarto, tomado banho, e ele nem chegou ainda, né? Não. E a gente já estava comendo e ele estava... E hoje, assim, pessoas de muito menor grandeza dele não faz isso também. Não faz. Né? Não, hoje Tratam não mal faz. ainda até, né? E os caras, não, eu vou tomar banho e depois eu... Se quiser, você espera. Né? Mas vai esperar. Ele podia fazer isso, não. Ele ficava lá. Ele foi um exemplo. Ele queria ser um exemplo para tudo. Olha, outra coisa. Pelé não chamava palavrão. Eu nunca vi ele falar um palavrão. Não chamava palavrão. E hoje, você falou bem, Carlos, sobre o cara não chegou a lugar nenhum, mas acha que, né? Hoje, como é que lida com um moleque desse, que não é nada ainda na vida e acha que... Como é que pode falar, filho, menos? Como é que trabalha isso? Eu não sei, eu sofreria processo por assédio moral toda hora, porque eu não tenho paciência com isso. O cara não chegou a lugar nenhum, tá achando que Ou o pai e a mãe, né? Pior O pai. Eles são piores. É verdade. Como é que lida com isso, mano? Não lida. Eu vou te falar, é difícil. Caráter é caráter, cara. O cara já nasce e... Sabe, ele vai. Pode ser que no futuro lá ele desvie um pouco mais. O cara que tem. Não é preciso ter dinheiro para dar educação para o filho. Não é preciso disso. O filho não precisa ser tão. São valores. Letrado são valores. Entendeu? São atitudes. Entendeu? Então. Tem garotos que. O próprio Pelé. A família dele. Bem religiosa e tal, e tu vê, eles eram unidos. Negócio de... A gente vê uma molecada em categoria de base aí, já faz aquele cabelinho, não sei o quê. Não. E aí não Já quer falar com ninguém. Desce com fone, mascando chiclete. Já põe aquele fone que é pra ninguém falar com ele. Filho, não é ninguém, tô acostumado do que, né? Poxa, isso assim... Eu não sei se dá raiva, mas dá... Poxa, vê se o cara... Desculpa, sei lá. Mas vai. E a gente estava falando também, antes de começar a parte no ar aqui, né? O senhor trabalhou no Santos, pegou uma geração de gente de caráter, né? Já. Quando trabalhou com a base. Ele gente boa, né? Ele citou o Jean, zagueiro, Giancarlo White. Já. Né? Baianinho. Rodrigão. Que esteve aqui, esteve conosco. Gente boa. Adiel. Ailton. O Adiel tem um azar, aquela contusão, né? Nossa, mas ele é um craque. Esse jogava muito, né? Jogava muito. O Michel. Ceará. Campeão do mundo com o Internacional, 2006. O Baiano o senhor citou. E ele marcou bem o Ronaldinho, né? Lembra? Sim. Nossa. Ceará chegou no... Ele foi emprestado para a Portuguesa Santista no ano 2000. Na época, a Portuguesa estava terceirizada. E o falecido Virgílio Pina, que era o empresário que tinha com a Multicargo na época, ele tinha adquirido o futebol da Portuguesa. Ele achou, Ceará não vai dar, vamos trocar pro Marcos Venâncio, que é o nome dele. Aí colocou na camisa, Marcos Venâncio e tal. Marcos Venâncio. O primeiro jogo, a gente, Ceará, não sei o quê, tá, e os jogadores Ceará continuou Ceará, né? E o Paulo Almeida, capitão do time 2002, jogou com o time também. É uma geração de... Gustavo Neri, o senhor citou também, Gustavo Neri. Quer dizer, uma geração privilegiada. Né? E também tinha o Ramos Delgado, do homem também, do caráter. O professor Mazei também fazia. Tinha bons profissionais. A gente fala Baiano, Palmeiras, Boca Juniors, só os maiores ali que a gente pode citar. Acho que o Vitória ele chegou a jogar, né? Não sei se jogou. Sei que ele jogou no time da Rússia, jogou na Espanha. Las Palmas. Eu lembro quando ele foi vendido.
O David chegou a jogar contigo ou não? Também, David. Nosso primeiro convidado. O primeiro podcast foi com O ele. David, é verdade. E lá na Argentina, jogou na Argentina. E o senhor jogou no Racing também. Né? Joguei. Mas Bomboneira, jogou na Bomboneira. Não joguei, não. Não. Joguei no Monumental de Nunes, né? Mas Quanto tempo o senhor ficou lá na Argentina jogando? fiquei poucos meses, não me pagaram, eu vim embora. Pô, já tinha isso naquela época? Já. Acabei com os argentinos agora. Nós estamos indo para o mundo via internet, eu só arrumo um problema. E eu Entendeu? quase não tenho família lá. Mas deram calote no senhor, poxa? Deram, eu não recebi até hoje, não recebi. Acho que não vai receber, não. Eu acho que vai ficar essa dívida já teve prescrito já há muito tempo. Né? Promissório de falar o pagaré. Deixei o pagaré com o MIF. Pro MIF, não sei se o MIF recebeu também. Vixe. O MIF era outro meio enrolado. E Nova York, como é que foi a experiência? Foi muito legal, muito legal. Eu cheguei agora para morar, e aí, como é que foi? Né? Nossa, você tem conforto dentro e fora de casa, né? Ali, quando é calor, é calor. Muito quente. E quando é frio, é frio mesmo. Cai neve. É justamente o que a gente estava falando. Nessa época que ele foi pro Cosmo, foi os americanos querendo copiar os brasileiros, né? Aí foi uma quantidade de gente para lá, né? Mas já tinha um bocado de europeu lá. Já tinha também. E os treinadores europeus. Aí dava preferência para a Europa. Rapaz, tudo cheio de... E até hoje, os Estados Unidos é um país que paga bem, o Messi tá indo para lá, tudo. Eu vou te falar, E eles evoluíram, tu vê que eles estão sempre na Copa. Sim, mas ainda falta... O Messi foi lá para descansar, né? Pô, são 40 jogos no ano. Ali? Eu vi, tava na reportagem. E o time que ele foi é o último da tabela ainda. Ele foi lá para descansar, né? Para aposentar. Ele vai jogar junto com aquele que jogou aqui, um baixinho. Putz, que é o meio... João Mota. Até virou meme. É o mesmo time? Virou meme isso aí, né? É Messi? Meu sonho era jogar com o João Mota. Maldade. E lá, você teve carro ou não? Não. Andava sem carro? Não. Como é que era? Tinha metrô, e para ir para o estádio, o Cosmo mandava pegar a gente. Aí não... Vou nem perguntar se é carro na Argentina, porque... Se não nem te pagaram, como é que vai ter carro lá, né? Não, na Argentina também pegava a gente em casa e trazia. Pelo menos pegava, né? Mandava vir, se vira aí, vem pra cá. Só que o cara que de vez em quando faltava gasolina no carro dele tinha que parar. Como assim? O cara, porra, tá sem gasolina. Nós estamos piorando a situação dos argentinos. Como assim? É melhor a gente parar com isso. No meio da rua lá. Ele falava assim, porra, conta. Como é que ele fala? Hijo de puta. Da conta que ele pariu, me quedei sem nafta. Aí, como que sem nafta? Tem que colocar. Locote não tem nafta. Aí parava, meu Deus. Que experiência grata, meu Buenos Aires. Não recebeu, parava no meio do caminho. O que mais? E foi uma época boa. Que ano que foi que o senhor tava lá? 7-3. Pô, a Argentina tava de boa lá, a Argentina. Não tava aqui nessa... E formando a base que ganharia 78, tudo bem, né? Teve aquele jogo com o Peru, mas isso aí deixa pra lá, né? Assim, pô, não tava nessa draga que tá hoje, né? 78. Mas tinha bons jogadores. Tinha Pabiton. Tinha... Pastoriza era um cara... Perotti também é dessa época, não? Não. Tinha Halsima, ponta direita. Babington. Eu nunca vi falar nisso ainda. Tinha bons jogadores. O Santos teve o Ramos Delgado, só que falou do Ramos Delgado. Aí a gente tá falando de um classudo, né? Esse foi demais. Zagueirão. Vamos aproveitar que o senhor ia na casa do Pelé. Como é que era a garagem da casa do Pelé? Boa pergunta. Quantos carros tinha? Não tinha? Tinha. Acho que uns três carros. Sempre da Volks, né? Ele gostava da Volks. E os Mercedes, não? Não, do Mercedes já estava meio aposentado. Entendi. Mas você lembra dos modelos, não? Ultimamente era... Esses novos, como é que é? Maroc, né? É Maroc. Tem outro que
T-Cross. Tiguan. Tiguan. T-Cross é eu que tenho. Ah, o senhor que tem? O senhor não é T-Cross, mano? Tenho. Bom carro, né? Bom legal. Bom carro, né? Peguei lá embaixo. Já deu uma legal. volta, não? Não, eu vim descendo, eu vim saindo do carro. Falei, opa! Não, é que às vezes quando eu pego uns carros mais legais, eu levo lá na Baobá pro carro dar uma... Dá uma volta, dá uma babada, Carro elétrico, né? Carro elétrico. Quando o carro é elétrico... Mas o quando é um que carro- tem no Baobá? Aqui, ó. Mas o que tem? Fala. Lá a gente faz funilaria, pintura e mecânica. Atende companhia de seguro, serviços e franquia em até 12 vezes sem Nossa. juros. É, Na Xavier legal. Pinheiro 151. aí a gente vai lá dar uma voltinha com os carros que o Paulo pega pra testar, né? É? Tecnologia nova, vamos ver como é que é, vamos botar pra rodar, vamos colocar na terra, né, Paulo? Quando não tem que colocar na terra. Enchemos uma caçamba da Legal. estrada de Vamos. pneu, né? Mas não tem um... Como é que fala? Tu trabalha com pintura, né? Com pintura Não também. tem uma... Como é que... um polimento aí. Tem, pô. Faço questão de só ir lá que a gente com o T-Cross dá um tratinho Se nele precisar, lá. se precisar, Xavier Pinheiro 151. Te dou aluguel. Vou com o senhor lá. Só vai pô. lá pra gente fazer um trato no seu T-Cross. Ah, é? Nossa, faço que questão, legal. pô. Pronto, aí. Pronto, resolveu. 151. 151 aí, da Xavier Pinheiro. Entre Silva Jardim e Campos Salles. Campos Melo. Campos Melo. Pertinho da Nossa, gota Paulo de Rogério. leite ali na Conselheira. Ah, tá. Eu vou passar lá. Passa lá. Xavier Guarda o Pinheiro senhor entre lá. Silva Jardim e Campos Deixa o Melo. carro lá de manhã. Deixa lá e pega no final do dia. Vou dar um trato nele pro senhor lá. Tá bom. Pronto, já arrumou Mas o é serviço. muito caro? Ó, no Vasco pro seu Manuel. Nossa! Então, beleza. Tô essa semana lá. Quando o senhor quiser, vou dar um cartão. E olha que nem tava combinado, hein? Nem tava combinado, mas Nem tava poxa. combinado. Eu falo, vou falar pro Mané passar lá, fazer uma Não, revisãozinha no carro. nossa. Tal. Não tá combinado. Pô, que legal. Vamos dar um trato. Porque é muito comum, né? Aquela E vou aquele te falar. polimento, você precisa, naquela raladinha. Tirar né? aquela poluição da pintura que fica, né? Aquela coisa grossa que você passa a mão, você sente assim, né? Aí no polimento fica tudo lisinho. E o rádio, acho que está com algum mau contato lá. A gente dá uma olhadinha também, se der pra consertar também, a gente Pronto, já resolveu. né? Ficou feliz. Pronto, já é isso aí. Por exemplo, eu falo um testemunho da rádio, eu falo mecânica, funilaria, pintura, eu não falo em elétrica. Não, Mas já resolvi elétrica lá também. Já, quando não é a nossa especialidade, mas às vezes uma coisa mais simples a gente faz, né? Não é muito complicado. Não, porque sempre tem alguém lá, algum funcionário, alguém que sempre mexe tem. com alguma coisa, ele tem algum sabe, curioso, né? entendeu? Mas, E resolve. né? antes desse carro, eu tinha um Jeep, né? É o Renegade? Ou não? É, o Renegade. Renegade. Esse ficou bom esse carro? Deu muito problema ou não? Não. Não. Só que bebe que nem um gambá. Que nem um gambá, É rapaz. verdade. Isso é verdade. Nossa. É aquele Mas antigo é 1.8. É o 1.8 flex? Aquele 1.8 Não, flex? 1.6. Acho que bebe demais mesmo. Nossa. Eu tive uma também, a Meriva também bebe bem, cara. A Meriva, historicamente, né? Mas eu acho que também tive o Renegade bebia mais que a Meriva, né? Bebia. Aliás, eu ainda vou abrir Mas essa é um bom discussão. carro. É bom, cara. Ainda vou abrir essa discussão, Carlos. A gente faz um podcast falando isso. 1.0, 3 cilindros. Tá. Legal. Aí todo mundo fala assim, econômico. Depende. Tudo depende do nosso pé, né? Não, mas depende. Você mora em Santos e você só anda em Santos com o carro. No máximo você vai a uma outra cidade da Baixada, tudo. Tudo plano. Trânsito urbano. Ok. Eu já não vou falar que é um trânsito tão bom, porque a gente tá uma cidade travada de trânsito aqui. É terrível. Muito A gente não semáforo. consegue andar, né? Então isso gasta muito. Acelera, para. Alô, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos. Não, eu vou cornetar. Semáforo sem sincronia na cidade Eu vou cornetar. inteira. Já cansei de falar isso. Paulo, eu como assim? Eu sou engenheiro mecânico, né? Eu tenho vergonha da CET, porque não é uma companhia de engenharia de tráfego. Tinha que ser só CT, Companhia de Trânsito, porque ali não tem engenharia nenhuma. Não tem um semáforo que Não tem tem sincronismo. Não tem onda verde. Então, poxa, não tem essa. Você acelera, para, acelera, para. Mas o T-Cross, ele tem a ecológica, né? Tem o sistema start-stop. Eco. Ele para. O Eco Mode, né? Não. O Botão. ecológico é mais econômico. Isso, o Eco Mode. É um pouco mais econômico, sim. Mas o nosso. Então, voltando à tua questão,
é um trânsito que é ruim. Sim. Porque você gasta muito. Mas vamos lá, você não está acelerando forte. Então, ok, ele é econômico, 3 cilindros 1.0. Você coloca ele na rodovia, para você andar a 100, 110... Aí você vai aumentar um pouquinho o RPM dele. Ele vai gerar 3,5. Vai gastar um pouquinho. Vai gerar 3,5. Então ele vai gastar mais. Aí eu vou pro Sentra, que quem viu o vídeo no TikTok... 2.0. No nosso TikTok tá lá. 2.0. Para você andar a 110, você não chega a 2.000. É que você tá com o motor sobrando. Você não tá gastando ele, não tá usando toda a capacidade dele. Você tá com ele na sobra. Aí ele vai ser mais econômico para você. Aí você não gira 2.000 para... Aí se a gente jogar aí no híbrido... Pô, aí a gente vai lá em cima. No trânsito urbano, então... Aí vai para 21 por litro um carro híbrido. Então, porque ele corta o motor a combustão e entra o elétrico. Aí o motor a combustão não tá gastando combustível. Essa questão muito de... Gasta muito, não gasta? Depende de como você anda, para onde você vai. Se você pega uma estrada, que nem nós temos aqui no interior, Bandeirantes, em Anguera, Dutra, estrada que você vai assim, não é com um trânsito bom, você faz 17 com um carro de 2 pontos aqui no centro desse, faz mais 18. O senhor pegou, quando era jogador, pegou essas facilidades. Que a gente fala com um jogador de não muito tempo atrás, e eles falam assim: quando você começa a evoluir, a fazer sucesso, tudo, você chega no posto, vai lá, abastece, o cara fala: não, você é o fulano de tal, tá tudo certo. Não paga o combustível. Só pegou essa facilidade ou... Não, tinha que pagar o combustível. Se fosse isso, você não reclamava do Compa, do Renegade. Não, mas quando é jogador... Não, isso aí não. Não pegou essa facilidade? Não, mas sempre tinha, né? Um jantarzinho. Sempre tinha. Quando você tá no auge, né? Vai pagar os caras. Não, tá tudo certo. Aí peguei também. Mas no jantar. Agora combustível, não. Vai pegar um polimento na mão. Hoje a memória também, as pessoas não... Parece que não querem ter memória, né? Tipo, Não, mas o brasileiro não tem memória. Não é? O brasileiro não tem memória. O brasileiro não tem memória. Tu vê por aí... Aqui, o Brasil é muito grande também, pode ser isso. Mas posso contar uma história? Eu estava num aniversário, num prédio na Ponta da Praia. O prédio tem 2 salões. 2, eu estava em um. Em dado momento, entrou naquele salão José Macia, Pepe. E olhou, e eu, óbvio, conheço, né? Fui lá, o seu Pepe, tudo bem e tal. Falei, não, era aniversário, sabe de quem? Do Carlos Braga. Não, mas eu estava numa outra festa. Tá. O aniversário do Carlos Braga era no outro salão. Ele entrou no salão errado. No outro salão. E antes que eu chegasse, alguém chegou assim pra mim: esse senhor aqui, esse senhor não... Falei, esse senhor? Aí eu comecei a brigar. Esse senhor, cara. Você tá falando que o maior artilheiro da história do Santos, que o Pelé não conta? Entendeu? Até o Pepe fala isso. O maior artilheiro do Santos é ele, né? Falei, ele é o maior artilheiro da história do Santos. O que esse homem fez pelo futebol, pouca gente vai fazer na história. Aí já... As pessoas não sabiam que era o Pepe. E você tava em Santos, hein? Em Santos. Não é numa cidade... 405 gols, cara. Isso. Só fez quantos? Eu, 37. Mas já me tiraram 3. Então tem 40. Então tem 40. Não, me tiraram 3. Agora estou 34. Agora eu era ponta direita, naquela época ponta... Alô, Sofis, vamos fazer a conta de novo, hein? Pessoal da Sofis... Não, eu acho que 43, hein? Vamos refazer as contas, vamos fazer a justiça aqui pro homem. Não foi gol, não foi oficial, não sei o quê. Bom, mas para ponta é uma boa média. O Dorval tem 198 gols. Só que o Dorval jogou 600 e poucas partidas. E naquela época ele foi o melhor mesmo. E ele tinha... Aquele time dele é brincadeira, né? Dorval jogava com o time Pelé e Pepe, cara. Nunca vai ter, nunca mais. Então não vai ter. Isso não existe, não vai existir nunca mais, não. E em 62 era para ele ir na Copa. Mas havia outros fatores para o cara não ir para a Copa, né? Havia, né? Como eu falei que o Pará hoje é mais próximo, o Rio de Janeiro era muito longe de São Paulo naquela época, também. né? Que mandava, né? Entendeu? O Rio de Janeiro era muito longe de São Paulo, então... o Pepe deu azar de se machucar também, né? Senão ele... Mas o Pepe sempre foi titular. E na hora ele se machucava. Tanto em 58 quanto em 62, né? E o Zagallo, eu vi o Zagallo jogar. Como jogador, eu não gostei, não. Mas tinha um ponta chamado Canhoteiro. De São Paulo. Que era um maranhense. Esse também disse que era fera.
O meu pai viu jogar. O meu pai viu o Canhoteiro jogando. Maravilhoso. Eu não vi. Mas até o próprio Zagallo também, ele injustiçado. Alguns gostam, alguns não gostam, mas ele foi 4 ou 5 vezes campeão do mundo. 4. 4 vezes. 2 como jogador, uma como treinador, uma como coordenador. Quem no mundo é tetracampeão? Ganhou 4 vezes 4. O Brasil tem 5 mundiais, ele estava em 4. Quer dizer, e cadê? O pessoal não conversa muito, não fala mal dele, não fala bem dele, né? Não fala dele, né? Se é um outro país da Europa, o cara tinha estátua em cada esquina. Ah, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. A última que eu preciso trazer o presente dele. E o Negreiro, só enganava, não? Não. Walter Negreiro? O Negreiro era nosso comentarista lá na ONU. Mas o Negro jogava muito. A gente brinca com ele. Ele jogava muito. A gente chama ele de chinelinho, que ele só vai quando quer. A gente brinca com mas ele. ele era assim mesmo. Ele era assim mesmo. Ele nunca levou muito a sério, não. A gente brinca com ele até hoje. E o Clodoaldo já é mais dinâmico, né, no campo. O Clodoaldo estava em 78, estava no título de 78, o Clodoaldo estava já como veterano, né? Tava. Você tem noção, pô. É uma época que... E naquela época, pô, ele jogou contra o Peñarol, nessa Recopa que nós fomos campeões. Nós ganhamos de 1-0 no Maracanã, gol dele, ele deu um chute de fora da área, cara, não sei como que ele conseguiu aquele chute. O Urubatão Calvo Nunes me disse uma vez que quando ele ia jogar contra time argentino, primeira bola que vinha, ele já dava uma no meio do argentino pra mostrar quem é que mandava. Tinha que fazer isso mesmo contra Argentina e Uruguai? Tinha que dar uma chegada mais forte de cara, não? Contra argentino. Contra o Uruguai, você podia dar que ele ia de novo. Mas o argentino você tinha que mostrar quem é que mandava. O argentino é covarde. Mas ele gosta de bater. Até hoje, né? Se encarar, ele pipoca. Agora, o Uruguai, ele dá e você dá nele e ele dá também. O senhor fazia isso com o argentino também? Dava uma chegada forte? Né? Eu só levava. Eu era atacante. Eu não sabia bater. O Almir Pernambuquinho que era bom pra essas coisas, né? Esse é maldoso. Olha, eu preciso... Nossa produtora Cris Pontes está trazendo o presente que vai pro Manuel Maria. Pode entregar para ele, por favor. Já está, inclusive, autografado aí. Opa, 2002, de Meninos a Heróis, nosso livro número 1. Obrigado. Quase 10 anos já do lançamento. Obrigado. Pela editora Realejo. Ainda tem, mas você tem que colocar aí. Tá lá no final. Tá lá no final. Não, tudo bem. Mas tem que colocar também aí. Eu ganhei o polimento do carro e tal. É que eu tô sem o voucher. Você trouxe o voucher? Eu não trouxe, não foi nada comigo. Não tem problema. Só vai lá, eu estarei lá esperando o senhor. E o pessoal com quem o senhor trabalhou conquistou esse título aí. Muita gente que... Paulo Almeida, Diego. Isso. Não é? Muita gente. Michel tava no time. Muita gente com quem o senhor trabalhou tava nessa conquista aí. Legal. Tá. Eu vi você. Eu vi a história de 2002. Então agora só vai poder ler também. E relembrar do que virou aquele trabalho que vocês começaram lá nos anos 90. Obrigado. Eu imagino, eu que agradeço. Obrigado. Mas olha, que maravilha, cara. E olha, eu preciso fazer uma justiça aqui que há uns 7 anos, mais ou menos, esse negócio me atormenta. Só foi no encontro da Sofis, lá na sala do Conselho Deliberativo do Santos? Fui. Não é? Eu estava lá. Primeiro, eu acho que foi o primeiro. Eu acho que foi um dos primeiros, logo no começo da Sofis. Fui eu, o Lalá, o Juari. Isso. Exatamente. E lá na sala do conselho nós tiramos uma foto. Eu nunca tinha tirado uma foto com o senhor. Tá. E tiramos uma foto lá. O meu celular na época era você sabe, né? Jornalista, já viu jornalista ganhar bem? Não. Então, você estragou a foto. A foto ficou uma coisa horrorosa. Eu acho que o modelo não estava bom. Não, o Manuel Maria. O aparelho não ajudou nem. Então eu quero refazer. Eu quero refazer isso agora. No ar. Aqui, ó, no ar, ó. Olha. Legal. Tu não vai acompanhar, vai ver o selfie aqui, olha. Aí, ó. E depois... Ficou bonito agora. Aí, ó. Legal. E depois nós vamos tirar ali, vamos tirar aquela que vai pra rede social. Né? Beleza. Vamos tirar aquela que vai pra rede social. Mané, eu não sei como te agradecer. Que é isso. Prazer, pô. O Arão tá no Jabaquara, né? Tá. O Arão é bom treinador, rapaz. Mas muito bom mesmo. A escola que ele teve também.
Não, mas ele é bom. E desde pequeno que ele trabalha como técnico. Eu, na escolinha, ele era o técnico. Eu deixava ele... Eu era auxiliar dele. Uhum. Depois veio a parceria com o Jabaquara, do time do Pelé, o Litoral. O Litoral. Ele era técnico do infantil, do juvenil e dos juniores. A gente corria, eu com ele. A gente jogava de manhã, aí à tarde tinha que viajar, o ônibus ia para lá, não tinha para a cidade e se encontrava. O André tá trabalhando com ele também? Não, agora o André está em outra parada. O André está trabalhando com atletas, né? Tá de base e tal. Está com sócio e o André não quer mais trabalhar com coisa e não deve mais querer mesmo. Mas o Arão não quer isso, o Arão quer ser treinador. Ele falou do Litoral, o Litoral ficava ali, onde hoje está o Praia Mar Corporate. Tinha um terreno ali, eu cheguei a jogar ali. Cheguei a jogar bola no campeonato da faculdade. Tinha uns campos ali, tudo ali ficava o Litoral. E ali, óbvio, não tinha Praia Mar Corporate, tinha um muro ali na esquina da Guaiaó com a... Oh, Deus! A Professor Pirajá da Silva, que é aquela rua. Tinha um muro ali, você estacionava tudo. Um dia o Pelé foi lá e não avisou ninguém. Só tava dando treino. O Pelé estacionou o carro na rua e foi andando até a porta do Litoral. O que você acha que aconteceu nesse caminho? 2 minutos de todo mundo falando, será que é o Pelé? É ele mesmo? Daqui a pouco... Aí entra ele lá no meio do treino, tava o Maria dando treino, o Pelé chega. Mas você sabe, uma vez eu fiz uma entrevista com o Cid Mosca, que era responsável pelos capacetes do Ayrton Senna, e depois de muitos pilotos brasileiros. E o Cid Mosca faleceu também. Ele contou que quando o Ayrton ganhou o primeiro título mundial em 88, na Fórmula 1, ele ganhou o título, tudo, acabou a temporada, ele foi para São Paulo. E sempre que ele ia a São Paulo, ele visitava o Cid Mosca ali na Avenida Washington Luiz, já perto de Interlagos. Perto de Interlagos, já bem depois do aeroporto. Lá para baixo, né? Isso, perto de Interlagos ali. E aí chegou lá, não tinha vaga, tudo, não teve dúvida. Ele estacionou o carro na outra rua e atravessou andando. Aí pronto. Aí o Cid Mosca tá trabalhando, né, da confecção, e escuta buzinaço, e gritaria, e não sei o que e tal. Aí vem aquele tumulto, então você não vindo lá pra entrar no ateliê lá. E a pessoa passa e fala, será que... Não é. Não. Aí daqui a pouco ele fala, aí sai todo mundo correndo em cima, né? A Cris Pontes, uma vez lá naquela região, foi arrumar um pneu lá que teve um problema. Na borracharia tinha um cheque impresso ali, assinado, Ayrton Senna da Silva. Ele fez um serviço lá e o cara guardou o cheque. Mané, obrigado. Obrigado. Isso, obrigado pela presença. Não sei nem como te agradecer. Prazer. Você é meu ídolo. Eu gosto do seu trabalho. Você é um cara legal. No futebol, o senhor é menor que ele. Fica muito disparado. Eu queria ver uma pelada. Quero ver. Não. É melhor não ver. Melhor deixar assim. Você sabe que jornalista esportivo é um jogador que não deu certo, né? Então ele foi ser jornalista, né? Carlão, obrigado, hein? Obrigado, Paulo. Até a próxima, obrigado, então. Uma honra, é isso, Carlão. O Batom Space Truck também está conosco e a Star Diesel também está conosco. Quero agradecer a você que nos acompanhou desde do início deste podcast. Muito obrigado aí por você ter nos acompanhado. Acompanhe os outros 27 programas. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cada vez que entrar um vídeo novo, você recebe uma notificação. Tem avaliação curta, avaliação mais longa e todos os podcasts Autoaventura. Muito obrigado a você. Vamos para o 29. Até aqui nos ajudou o Senhor.